Olá, sejam muito bem-vindos ao programa O Mundo Mais Criança. E hoje estamos gravando aqui no Hospital Sírio-Libanês e quem nos recebe é a doutora Letícia Borges, ela que é neurologista. Tudo bem, doutora? Olá, Roberta. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. E hoje uma pauta muito interessante, doutora. Hoje nós vamos falar sobre o acidente vascular cerebral, o AVC. Doutora, para que todos entendam, o que é AVC? Roberta, AVC é um termo usado, é uma sigla usada, é um termo médico que significa derrame, é a mesma coisa. Tem pessoas que às vezes perguntam, doutora, eu tenho um AVC ou um derrame? É a mesma coisa. É uma sigla que significa acidente vascular cerebral. Então, quer dizer que houve uma lesão nas artérias do cérebro. E tem dois tipos principais de AVC. Tem um AVC isquêmico, que é quando falta sangue. 80% dos AVCs são AVCs isquêmicos. E tem o AVC hemorrágico. 20% dos AVCs são hemorrágicos. Quando é AVC isquêmico, você tem que imaginar assim, a artéria ela é como se fosse um cano. E aí, quando tem uma obstrução dentro da artéria, o sangue não consegue passar. E não consegue levar nutrientes para os neurônios. O que são neurônios? São as células do cérebro. Então, não consegue passar glicose, não passa oxigênio, e aí os neurônios começam a morrer. Então, no AVC isquêmico, falta sangue. Agora, o outro tipo, que é o hemorrágico, o que acontece? Então, vamos lembrar que a artéria é como se fosse um cano. Esse cano, ele pode estourar, e o sangue sai de dentro do cano, assim, tem um extravasamento, tem uma hemorragia. Então, são esses os dois principais. E a principal causa de mortalidade no Brasil são as doenças cardiovasculares, que inclui o AVC. Então, é muito importante saber os sintomas, assim, a pessoa conseguir observar se alguém está tendo o AVC, porque é uma doença grave que pode deixar sequelas. Perfeito, doutora. Doutora, o AVC pode acontecer em qualquer idade? Roberta, pode. Pode acontecer em recém-nascido, pode acontecer em crianças, em adolescentes. Por exemplo, se o recém-nascido, né, ele nasceu com uma má formação dos vasos da cabeça. Então, a gente fala, né, o que é má formação? Os vasos não nasceram assim da forma que deveriam. Ou se o coração tem uma má formação também, ele nasceu com essa má formação. Alterações do coração, elas podem causar AVC. Porque se a pessoa ela tem um coágulo, digamos assim, no modo popular, dentro do coração, e o coração tiver, por exemplo, uma arritmia, o coração não está batendo direito. Esse trombo que está dentro do coração, ele pode subir pelas artérias aqui no pescoço e eles podem chegar aqui no cérebro. Então, tem interferência, sim, o que acontece no nosso coração com o nosso cérebro. E lembrando que em adolescentes, né, se o adolescente usar drogas, por exemplo, cocaína, isso é um fator de risco também para ter AVC. Então, pode acontecer em qualquer idade. Acontece mais em idosos, mas nas outras também. Ok, doutora. E quais são os sintomas do AVC, doutora? O AVC, ele acontece geralmente de um lado do corpo. E assim, qual que é a principal característica? É que é de repente. A pessoa estava bem e aí de uma hora para outra ela não está mais. Tá? E por que é de um lado do corpo? Porque o lado direito do cérebro, ele comanda o lado esquerdo do corpo. É cruzado, é ao contrário. Então, se eu tiver uma lesão aqui do meu lado direito do cérebro, eu vou ter sintomas do lado esquerdo. O que, por exemplo? A pessoa pode ter uma perda de sensibilidade, ela encosta assim no braço, ela não consegue sentir, pode ter formigamento, ela pode perder a força. E também tem outros sintomas, por exemplo, alteração de linguagem. A pessoa ela não consegue produzir a fala, ela tenta falar, não sai, ou ela fala com uma voz pastosa. O que é isso? É quando é voz de bêbado. Então, ela fala dessa forma. Então, tem alteração de produção, ou a pessoa pode ter dificuldade de entender o que os outros estão falando. E a pessoa pode ficar confusa também. E só lembrando, em relação à linguagem, quando acontece isso, geralmente a lesão é do lado esquerdo do cérebro. Tá? E a pessoa, ela pode ficar confusa, ela pode, assim, ela fica desorientada, ela não sabe em que mês que está
Então, essa é uma pergunta importante a fazer. Perguntar para a pessoa assim, em que mês que nós estamos? Porque se ela não souber, você já começa assim, a observar melhor o que está acontecendo. Aí se a pessoa falar assim, não, mas doutora, minha mãe tem 10 anos que ela não sabe mais em que ano que nós estamos, em que mês que nós estamos. Por exemplo, quem tem doença de Alzheimer, né, que tem alteração de memória. Porque AVC também pode dar alteração de memória. Mas no caso da doença de Alzheimer, essa é uma alteração que já tem muito tempo. Como eu disse, o AVC é assim, ó, é súbito. Acontece, é muito rápido, muito rápido. Então, as pessoas devem ficar atentas a esses sintomas, não, doutora? Sim, e aí, quando a pessoa, se ela perceber que alguém está com esses sintomas, deve ir imediatamente ao pronto-socorro, assim, ó, no mesmo segundo, tá? Porque, né, quando procurar um especialista, tem que ser na hora, porque a cada minuto que passa, 2 milhões de neurônios morrem. Então, se você observar que tem alguém com esses sintomas... Ah, e um outro sintoma também que é importante falar é que a boca pode entortar, assim, tá? A face também pode ter aquelas alterações de sensibilidade que eu falei. Então, as pessoas lembram muito disso, né? Fala assim, entortou a boca. Ela acha que está com alguma paralisia facial. Doutora, até mesmo uma pergunta de uma internauta, a dona Maria de Leusa, ela nos pergunta os sintomas. Ele é muito rápido ter os sintomas de já ter o AVC? Ou esses sintomas dão antes de ter o AVC, doutora? É um tempo antes? Vem depois do AVC. Assim, vamos pensar naquele AVC isquêmico, que é o que falta sangue. Quando a artéria ela é entupida pela placa de colesterol, por exemplo, entope, o sangue para de chegar no cérebro. Então, se aquela região do cérebro ela fazia o braço mexer, entupiu, não chega sangue, não chega oxigênio, o braço para de mexer. Então, primeiro entope, depois é que vem o sintoma. E um outro sintoma também pode acontecer é dor de cabeça. Por exemplo, em caso de AVC hemorrágico, que é quando o sangue extravasa no cérebro, em caso de ruptura de aneurisma, a pessoa pode, sim, ter uma dor de cabeça. Quais são as características? É uma dor de cabeça que é, assim, a pior da vida. Fala, nossa, eu nunca tive uma dor de cabeça tão forte desse jeito. E outra coisa, quando a dor começa, ela já começa forte. Porque, às vezes, por exemplo, enxaqueca, ela começa, aí vai aumentando e fica forte. Né? Uhum. Essa não, já vem, porque é rápido, é súbito, então a dor de cabeça também vem com tudo. Perfeito, doutora. E como é feito, doutora, o tratamento? Quando a pessoa chega no hospital, né, e o médico, não precisa ser neurologista, qualquer médico está apto, né, deveria estar apto a observar esses sintomas de AVC, se a pessoa conseguir chegar rápido no hospital, existe uma medicação que pode ser feita na veia. Por isso também é importante chegar rápido. Essa medicação, ela dissolve essa placa o trombo, que é como se fosse uma placa de colesterol que fica ali dentro da artéria. Ela dissolve, mas não pode ser feito para todas as pessoas, tá? Então, aí o médico, o neurologista vai avaliar, vai ver se pode ser feita essa medicação. E aí, depois, a pessoa ela deve ficar internada na UTI, porque é uma doença grave. Tem que ficar lá em observação. E aí, os médicos vão investigar qual foi a causa do AVC. Vão pedir vários exames e, detectando a causa, dá para fazer tratamentos mais específicos. É importante também usar a medicação para o colesterol, para baixar o colesterol, medicação para não deixar formar esses trombos, né, não deixar ter essa agregação desses trombos dentro da artéria. Também são medicações importantes. Roberta, lembrando, tem um outro tipo que se chama assim, ó, AIT, que é ataque isquêmico transitório. O próprio nome já diz, é transitório. Então, a pessoa tem esses sintomas que eu falei de AVC, só que dura menos de 24 horas. Geralmente duram, assim, poucas horas. E aí depois passa. Mas, nesse caso, ela também tem que ir para o hospital, mesmo depois que passou, porque isso é como se fosse assim, um pré-AVC. Quase deu, começou a dar, começou a entupir. A chance dela ter realmente um AVC, de entupir de verdade, ou de ter esse AVC hemorrágico é muito grande. Então, ela tem que ir ao hospital mesmo assim. Mesmo que, não, durou só 2 horas, tem que ir.
Como a doutora muito bem disse, o programa Mundo Mais Criança levanta essa bandeira, não a automedicação, porque é muito complicado, doutora. Muitas pessoas fazem o próprio diagnóstico, né? Então, elas procuram o Dr. Google, acabam se automedicando, se autodiagnosticando. Então, nós estamos aqui levantando essa bandeira e é muito importante, como a doutora disse, sempre procurar a ajuda do especialista, não, doutora? Sim, o Google ainda não consegue detectar AVC, então tem que procurar o hospital. Perfeito. Doutora, e como podemos prevenir o AVC? É o seguinte, o principal fator de risco é hipertensão, que é a famosa pressão alta. Então, a pessoa, se ela é hipertensa, tem pressão, ela tem que controlar a pressão. A questão é a seguinte, Roberta, geralmente a pressão alta não dá sintomas. Muita gente por aí tem pressão alta e não sabe. E aí, a pressão fica com essa hipertensão durante muitos anos, e aí só depois que vem as consequências, por exemplo, o AVC. Então, é importante controlar a pressão, é importante não fumar, é importante ter uma alimentação balanceada, reduzir a ingestão de alimentos que têm colesterol, diminuir a ingestão de sal, porque o sal, ele aumenta a pressão. E é importante também ter acompanhamento aí, sempre fazer check-up, né, ter um clínico geral que possa acompanhar. Se a pessoa já teve AVC, depois que ela ficou internada no hospital, saiu da internação, é importante ela manter acompanhamento com o neurologista para ver se tem algumas medicações que podem ser dadas para prevenir um próximo AVC. Tá? E é muito importante fazer atividade física. É muito importante. A atividade física, ela melhora a circulação, tá? O fluxo do sangue nas artérias fica de uma forma mais fácil. E assim, Roberta, eu até brinco com meus pacientes, porque eu faço exercício físico desde novinha. E aí, até hoje, quando eu vou fazer, eu adoro fazer, ainda faço, mas até hoje eu tenho preguiça de fazer. E eu falo para os meus pacientes, eu falo, não espera a preguiça passar. Sabe, vença a preguiça e vai. Porque depois que você vai, você se sente bem. Então, é importante, assim, ter novos hábitos, né, ter mais qualidade de vida. Isso é fundamental. Doutora, você tem o site também, conta pra gente. O meu site é www.letiziaborges.com, né, Letízia com Z. E o Instagram é doutora Letízia, _, que é aquele tracinho por baixo, né? _ neuro. Doutora Letízia, muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa O Mundo Mais Criança. Roberto, eu agradeço você pela oportunidade de poder esclarecer a população, né? Lembrando, nós estamos aí no início do ano, aproveitar para renovar as energias e criar novos hábitos. É isso aí, muita saúde. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você. O programa Mundo Mais Criança vai ficando por aqui até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.